Salve galera, tudo bom com vocês? A janela de free agency já tá praticamente no fim. Faltam alguns poucos dominós para realmente cair, mas depois do draft, depois das principais trocas acontecerem, depois da maioria dos caras que estavam sem contrato reassinarem com equipes novas, dá pra dizer que 90% de todos os elencos da próxima temporada já estão praticamente fechados. Então chegou a hora de olhar pra cada um deles e pensar, será que agora vai? Vamos avaliar aqui comigo a off-season de todos os 30 times da NBA numa tier listzinha. Passando aqui pelas nossas categorias, a gente tem embaixo piorou, elencos que na minha visão estão substancialmente piores do que foram anteriormente. Ficou devendo, ou seja, podem até ter feito algumas contratações boas, mas no geral não taparam os buracos mais necessários. Não mudou. Não mudou, inclusive eu já deixei Warriors aqui. Porque o caso do Warriors literalmente não mudou. Vocês vão ver depois, eu vou contar pra vocês de fato qual foi o resumo da off-season deles. E vocês vão ver que o elenco tá praticamente igual. No caso deles realmente não mudou. Tem outros times aqui que vão entrar nessa categoria que até fizeram alterações no elenco, mas que na minha visão, a posição, o nível que eles tinham antes vai ser praticamente o mesmo, então não mudou. Taparam buracos. Ou seja, times que fizeram contratações pontuais que resolvem certos problemas que eles tinham anteriormente, mas aqui a gente vai deixar só 3 na categoria mais alta de resolver o elenco. Fechou? O Brooklyn Nets, eu já vou abrir com eles aqui então, foi um caso de um elenco que na minha visão piorou. Mas o time e o planejamento da equipe nesse momento não tem que ser para de fato melhorar. Eles estão num momento agora de planejamento, de acumular recursos de draft e jogadores jovens o máximo possível. Então essa piora não é um problema. Só que o jeito que a gente vai fazer essa tier list é de fato analisar se o elenco está melhor ou não, fechou? Indo aqui pro Warriors, já falei pra vocês, eles vão ficar aqui na categoria de não mudou. Vamos passar aqui pelas mudanças que ocorreram de fato nesses dois elencos já, né? O resumo, assim, do Golden State, a coisa mais importante que ocorreu foi a saída do Kevin Looney. De fato, não teve nenhuma grande mudança no elenco além disso. No caso do Brooklyn Nets, a gente pode citar a saída do D'Angelo Russell, do Ken Johnson e também a chegada principalmente do Michael Porter Jr., além das escolhas de draft que eles fizeram. O elenco para a próxima temporada, como eu disse, piorou, mas eu acho que eles estão no planejamento correto. No caso do Atlanta Hawks, eu vou dizer que não piorou, não ficou devendo, mudou bastante e taparam sim os buracos. A gente vai colocar todos os times que couberem aqui, possivelmente na categoria de cima. A gente começa botando eles aqui e depois sobe. O Atlanta Hawks com certeza vai ser um candidato, quem sabe, à categoria de resolver o elenco. Eles que tiveram algumas saídas relativamente importantes, como o George Niang, o Caris LeVert, o Clint Capela também, mas principalmente a chegada do Porzingis, do Luke Kennard e, na minha opinião, a melhor contratação deles, o Nickeil Alexander-Walker, colocam esse elenco agora num patamar que, na minha visão, ele não estava na última temporada. No caso do Boston Celtics, até pelo que rolou nos playoffs com a lesão do Tatum, não é surpresa para ninguém que o elenco piorou. Perderam peças importantes, como o Jrue Holiday, como o Porzingis. O Al Horford ainda é um cara que está para ser anunciado onde ele vai parar de fato, mas não está sendo especulado nesse momento que ele vai retornar lá para Boston. Em todo caso, foram perdas importantes que tinham ali motivos, para saírem ali do Boston, não foi de graça, mas de fato, se a gente considerar o elenco, piorou. No caso do Hornets, as principais mudanças que aconteceram foi a saída do Nurkic, do Micic e do Mark Williams, o pivô que tinha sido trocado para o Lakers e depois voltou para lá por conta dos exames médicos. E chegaram Pat Connaughton, Spencer Dinwiddie, Mason Plumlee e o Colin Sexton. Eu não acho que esse elenco piorou, eu não acho que dá para botar aqui nessas duas primeiras, mas taparam buracos também é um pouco forte para o que aconteceu ali. Então, na média, eu vou deixar eles em não mudou. Eu acho que a colocação, a qualidade desse time é praticamente igual da última temporada. O Bulls, para mim, é outro time que, de fato, assim, não mudou. Dá para falar praticamente só da chegada do Lonzo Ball e da saída do Isaac Okoro. Isso, para mim, não configura uma mudança muito drástica no elenco. Eles draftaram ali o Noah Sang, mas eu acho que ele não é um dos caras desse draft que chega, de fato, já provado, já sendo uma realidade. Na escolha 12 que sobrou para eles ali, para mim, eu acho que era a melhor opção praticamente possível, mas no geral não espero que esse elenco vá mudar não. O Cleveland Cavaliers caberia aqui porque eu vou ler para vocês o que rolou na off-season deles, não foi tanta coisa assim, mas eu já adianto, para mim ficou devendo na verdade. A saída do Ty Jerome é a coisa mais importante que rolou na off-season deles. Eu não acho que é também esse Deus nos acuda, mas para compensar a saída dele veio o Lonzo Ball. Eu sou fã do Lonzo Ball, mas não dá para esperar que ele vai jogar mais de 40 jogos que seja numa temporada de NBA hoje em dia. E mesmo considerando ele saudável, hoje
o Ty Jerome é mais jogador do que ele. Além disso, eu acho que esse elenco tem falhas que foram expostas inclusive nos playoffs, que não foram consideradas nessa off-season. Pra mim é um time que ficou devendo e não foi pouco. Eu acho que o Dallas Mavericks, cara, até pelo fato de que eles tiveram a sorte, né, de ter o Cooper Flag, a gente pode botar aqui em taparam buracos. No que diz respeito à free agency, foram bem pontuais as contratações, né? Saiu o Dinwiddie e chegou o D'Angelo Russell, um cara para suprir um pouco da minutagem do Kyrie enquanto ele estiver machucado. E o Cooper Flag, óbvio, é o cara que realmente muda esse time de patamar daqui para cá. Acho que de fato ele ajuda a tapar um buraco que tinha ali no elenco do Mavericks e traz um outro patamar para esse time potencialmente a partir do momento que ele conseguir já, né, se adaptar à NBA. O Denver Nuggets, basicamente as principais adições foram Bruce Brown, Cam Johnson na troca que eles mandaram Michael Porter Jr. lá para Brooklyn, Tim Hardaway Jr. e Jonas Valanciunas. Além do MPJ, só saiu o Saric. Pra mim, é um dos casos também que vai estar concorrendo lá pra cima. Pra mim, tapou muito bem os buracos que tinha, principalmente em jogadores do banco. Vou deixar eles no mínimo aqui por enquanto. O Detroit Pistons é um caso interessante. Eles tiveram a saída do Simone Fontecchio, do Tim Hardaway Jr. e do Dennis Schroeder. A situação do Malik Beasley lá, que tá metido em treta de aposta, tá complicando um pouco a vida deles aqui também. Chegaram Duncan Robinson e o Caris LeVert. Eu acho que não dá pra falar que esse time piorou ou ficou devendo. A questão é, taparam buracos ou será que não mudou tanto assim no fim das contas? Dada a situação toda, inclusive a questão do Malik Beasley, eu diria que existe um mundo que a gente pode deixar eles aqui no taparam buracos. Afinal, os buracos, até buracos que não existiam, acabaram sendo expostos ali do nada por essas situações, e eles até que resolveram algumas coisas. Mas eu tô mais tentado a deixar aqui. Eu acho que na soma das partes, acabou não sendo uma mudança muito drástica. Eu acho que a qualidade geral desse elenco, desse time, vai ser praticamente parecida. O que pode diferenciar pra mim é uma evolução dos jogadores e não algo que realmente mudou estruturalmente no elenco. O Houston Rockets, vocês já devem estar cansados de ouvir falar sobre, né? Eu vou passar aqui rapidamente. Chega um Clint Capela, simplesmente Kevin Durant, Dorian Finney-Smith, saem Dillon Brooks, Jalen Green, Jock Landale e Ken Whitmer. Acho que fica também aqui no mínimo por enquanto. Eu nem sou, já falei também várias vezes, vocês devem estar cansados de me ouvir falar isso, eu não sou o maior fã de todos esses movimentos do Rockets, mas eu não consigo dizer que não melhorou. Melhorou sim, só não sei se melhorou do tanto que as pessoas esperam. No caso do Pacers, situação até parecida um pouco com a do Boston, até pelo que rolou nos playoffs, né, com a lesão do Tyrese Haliburton, acho que piorou. A principal mudança foi a saída do Miles Turner, só isso assim, sem ter nenhuma grande adição para o lugar dele, já configura uma piora, ele que era uma peça importante nesse elenco. O caso do Clippers saíram Drew Eubanks e Norman Powell. Norman Powell era um jogador bem importante até para o elenco deles, mas chegam John Collins e Brook Lopez. Não acho que dá pra falar que ficou devendo, eu até acho que são duas boas contratações, embora não acho que nenhuma delas é particularmente super interessante pra mim. Até por isso, tapar buraco eu acho que é um pouco forte, eu acho inclusive que até a situação da saída do Norman Powell coloca um problema pra eles também, porque eles precisam agora de um cara que seja um ball handler, estão sendo cotados talvez como o principal destino pro Chris Paul, que ainda é um desses caras que pode acabar sendo o último dominó a cair. O Bradley Beal, outro cara que também ainda não foi decidido exatamente qual é o futuro dele, se ele vai sair do Suns. Se fizer isso, ele tá sendo especulado assim no Clippers, ou seja, se eles fecharem com esses dois caras, ou um deles, eu acho até que a gente pode botar aqui no fim das contas. Mas a saída do Norman Powell, pra mim, pesa um pouquinho pra não botar eles lá em cima. O Lakers, vou passar rapidinho também. Chegou o Jake LaRavia, um cara interessante ali do Sacramento Kings, o DeAndre Ayton pra posição de pivô, e saiu o Dorian Finney-Smith. Tiveram ali algumas contratações também de novatos, né, que podem talvez ser interessantes, mas não dá pra julgar agora. Acho que o Lakers ficou devendo. Acho até que ficou devendo menos do que o Cavs, por exemplo, mas eu até especulei anteriormente que esse time, o objetivo deles na free agency pra mim seria ir atrás de defensores e arremessadores. Perderam inclusive o Dorian Finney-Smith, que era um cara que fazia um pouco dessas duas coisas. Se chegar também Bradley Beal ou Chris Paul eventualmente nesse time, também são dois caras que estão sendo especulados dos dois times de Los Angeles, talvez a gente possa botar, não taparam buracos? Talvez. Mas eu acho que foi um pouco decepcionante a off-season do Lakers como um todo. Gosto da contratação do Ayton, mas no resumo da ópera, eu acho que ficaram devendo um pouco. Memphis Grizzlies aqui, eles perderam basicamente os mais importantes Luke Kennard e Desmond Bane. Chegam KCP e Ty Jerome principalmente. Acho que somando as duas partes, assim, né, o que saiu e o que chegou, eu diria que esse elenco piorou.
O melhor jogador dessa equação saiu do time deles, né? E embora as peças que chegaram até podem contribuir, eu acho que na soma dos fatores de fato piorou. Indo para Miami, você que não tá ligado, eles contrataram o Simone Fontecchio e o Norman Powell foi para lá no fim das contas também, né? Na troca que envolveu a chegada do John Collins lá pro Clippers. Saíram Duncan Robinson, Kevin Love e Kyle Anderson. Embora eu ache que de todos esses jogadores mencionados, o que vai fazer mais diferença é o Norman Powell que está chegando lá, por terem saído alguns jogadores que tinham sim alguma importância no elenco, acho que não dá pra botar aqui em tapar buracos, eu acho que tá mais próximo de não ter mudado tanto assim. De novo, se fecharem com, sei lá, Bradley Beal, Chris Paul não tá sendo muito especulado lá, mas podem até fechar com Bradley Beal, a gente pode pensar em botar eles aqui, mas eu acho até que é um pouco forte, eu acho que a torcida do Miami, inclusive, tá um pouco decepcionada com os movimentos do time nesse momento. Cara, o Milwaukee Bucks eu acho que vai ser o time mais difícil de categorizar aqui, não? Porque a off-season deles foi tão maluca, né? Eles que abriram mão do Damian Lillard, rescindiram ali o contrato. Rescindiram não, entraram no buyout, mas resumindo aqui é basicamente isso que acontece no fim das contas. Reassinaram com muitos jogadores, parte deles bem importante. O Brook Lopes saiu também. E chegaram principalmente Miles Turner e o Gary Harris. Cara, meio que não dá pra botar o Lillard nessa equação, porque ele já praticamente não ia jogar na próxima temporada, né? E eles fizeram tantos movimentos que eu não sei se cabe também e ficou devendo. Porque, tipo assim, eles fizeram o que dava. Bota fé que, assim, em termos de resultado, esse elenco não mudou tanto assim? Ou será que piorou mesmo? Muito difícil de decretar no caso deles, cara. Se a gente considerar, assim, o elenco saudável que eles tinham com o Lillard, piorou. Mas eles não iam ter o Lillard. 6 horas e meia depois. Então acaba que viram 2 Milwaukee Bucks aqui, não? Tipo, o Milwaukee Bucks do Lillard, com ele jogando, aí no caso a gente diria que piorou. Agora, o Milwaukee Bucks que já não ia ter ele, talvez até tapou o buraco. Ou seja, na média das coisas, eu vou deixar aí não mudou. Eu acho que o resultado final vai ser relativamente parecido com o que foi nessa última temporada. O Minnesota Timberwolves, pra mim, acho até que, assim, eles vão ficar aqui em piorou, mas é um piorou um pouco mais suave do que esses aqui, porque eu não consigo nem dizer que ficou devendo. Eles fizeram o que dava, só que o que dava era um pouco insuficiente. Não trouxeram praticamente ninguém pro elenco e perderam o Nickeil Alexander-Walker lá pro Hawks. A questão financeira deles meio que não permitia eles fazer nada muito melhor do que isso, mas assim, de novo, estamos olhando aqui pro resultado que provavelmente a gente vai já especular para a próxima temporada se o time vai ser melhor ou não. Nesse sentido, eu acho que o Minnesota Timberwolves piorou um pouco, tanto que ele tá aqui em primeiro, esses outros aqui para trás, para mim, pioraram mais. Pelicans é outro time difícil, tá? Chegaram Saddiq Bey, uma peça secundária, Kevin Looney, também um pouco estranho a contratação, Jordan Poole. Já até gosto. Saíram Bruce Brown, CJ McCollum e Kelly Olynyk. Será que o taparam buracos é muito forte pra isso? Eu gosto da chegada do Poole, mas em termos de assim, o quanto o cara vai desempenhar pra equipe, eu não sei se ele vai ser tão melhor assim do que o CJ McCollum. Vamos ser um pouco generosos com o Pelicans. Um pouquinho só. Taparam buracos vai ficar em último lugar aqui no Taparam buracos. Outro time que vai entrar aqui, acho talvez que pode concorrer ali pra cima, vamos ver, é o Knicks. Não perderam praticamente nenhum jogador. Chega o Jordan Clarkson e o Yabusele, dois caras que podem contribuir até bastante vindo do banco. Pra mim, taparam buracos. O banco deles era o principal desses buracos que tinha nesse elenco. Melhor que isso, só se trocassem o Mitchell Robinson por um cara um pouco melhor, com foco defensivo até mais forte. Mas aí talvez seja pedir demais. Ó, já vou dizer, é o caso mais não mudou nada ao lado do Warriors aqui. Literalmente o elenco não mudou muito assim. Orlando Magic, já vou dizer aqui também, é outro time que briga lá pra cima. Sai com Anthony, Gary Harris e KCP, chega Desmond Bane e Tyus Jones. Que contratações pontuais excelentes do Magic, gostei muito. 76ers, a grande coisa que rolou foi a saída do Yabusele e a chegada do VJ Edgecombe, né, pelo draft. Cara, eu gosto do VJ, acho que ele pode ser um jogador muito bom até na NBA, não sei se de cara, né, não sei se no primeiro ano. O Yabusele era um cara importante para a rotação deles. Como eu gosto de uma peça que chegou e gostava de uma peça que saiu, embora nenhuma das duas seja um grande jogador que vai fazer uma grande diferença, necessariamente, eu vou deixar aqui na média das partes. Reajustando aqui a imagem pra gente, vamos agora pro Suns. Outro time que mudou bastante, né? Chegam Dillon Brooks, Jalen Green,
Nigel Hayes-Davis, uma aposta que estava lá na Europa, um cara que estava jogando muito bem, inclusive no basquete europeu, e o Mark Williams saindo do Hornets. Perdem, claro, principalmente o KD, mas também Tyus Jones, Cody Martin, o Micic e o Plumlee. Acho que a gente consegue botar eles aqui, não ficou devendo por quê? Acho que no caso da troca do KD, a gente só pode especular, né? Será que existia uma troca melhor do que essa? A gente é até levado a crer que talvez, porque não foi um grande retorno pelo KD. Mas a minha maior questão é principalmente, cara, não tem muitos jogadores definidos para uma posição 1 nesse time agora. Você vai olhar o elenco deles, é tipo 10 caras na 2 e na 3, principalmente. Quem que vai jogar na posição 1, quem que vai jogar na posição 4 até... Ou seja, o elenco deles está meio defasado, está meio desequilibrado. Acho que o time pode acabar não sendo até tão pior do que foi o último, mas no geral, assim, olhando o encaixe de elenco, eu acho que ficou devendo. Vou deixar eles aqui. Portland Trail Blazers, um time que se movimentou pouco, né, mas pontualmente. O Jrue Holiday foi para lá, saindo do Celtics de novo, né? Não dá pra dizer agora, né, de cara, se ele vai jogar lá de fato ou se eles estão procurando até trocas pra de novo mandar o Jrue Holiday pra outra equipe antes de começar a temporada. Além disso, teve a saída do Anthony Simons pro Celtics e a saída do DeAndre Ayton. Também é difícil, porque a gente não sabe se o Jrue Holiday fica ou não. Ficou devendo? Será que ficou devendo? Porque eles perderam duas peças que, assim, pensando de novo, o planejamento do Blazers está na direção certa, não acho que tem que ser nada calamitoso o que aconteceu aqui na off-season deles. Fizeram uma aposta no draft também, né, no novato que estava lá na China. Acho até que, considerando a escolha que eles tinham, foi uma peça interessante para o futuro, quem sabe. Mas não sei onde eles cabem. Cara, pensando só em desempenho de equipe, que de novo é uma situação parecida com a do Nets. Eu não acho que eles têm que ficar olhando agora pensando em vencer jogos. Mas eu acho que a perda do Simons e do Ayton piora um pouco o elenco deles. Esse time talvez nem seja pior em termos de desempenho do que o último, mas eu acho que se a gente for viver esse cenário, vai ser porque os jogadores que estão lá já evoluíram e não porque estruturalmente o elenco melhorou, não. Acho que piorou um pouquinho, o planejamento está na situação certa. Eu vou deixar aqui na frente do Nets junto com o Wolves. O Sacramento Kings perdeu o Jake LaRavia e o Jonas Valanciunas. Chega lá o Dennis Schroeder principalmente. Pensando no que esse time quer, para as peças que ainda estão lá, eu acho que ficou devendo um pouquinho. Ainda tem bastante buraco nesse elenco que não foi resolvido. Indo agora para o Spurs, as principais adições foram pelo draft, né, o Dylan Harper e o Carter Bryant. Além disso, principalmente teve ali a chegada do Kelly Olynyk e do Luke Kornet. Acho que dá para dizer que taparam buracos. As principais movimentações deles, claro, foram para mim as pelo draft. Luke Kornet nem foi uma contratação que eu gostei tanto, mas assim, preenche um pouco do que eles querem nesse momento. Taparam buracos, é uma boa posição. Acho que inclusive o elenco deles está bem mais completo, bem mais forte até do que veio na última temporada. Toronto Raptors. Não mudou muito não, tá? Já vou deixar claro. A grande adição mesmo foi a escolha 9 do draft, o Colin Murray-Boyles, que eu acho até que é um prospecto bem interessante, um dos caras que eu vi, assim, com muito bons olhos nesse draft, mas não vou também cravar que ele vai chegar e trazer um outro patamar para esse time, para mim ele fica bem aqui. Utah Jazz mudou bastante, né? Saiu Colin Sexton, Jordan Clarkson, John Collins, chegou Kyle Anderson, Kevin Love, que eu acho que nem vai parar lá no fim das contas, e o Nurkic, que talvez também não pare. Ou seja, eles perderam jogadores importantes para o desempenho da equipe que já era ruim. E não trouxeram praticamente nada, né? Tiveram ali no draft também, né? O Ace Bailey, peça interessante, mas eu não acho que dá pra botar essa expectativa no Ace Bailey agora de que ele vai chegar e compensar a saída de jogadores que tinham funções interessantes no elenco. Mesma coisa que Blazers e Nets, eles precisavam desses caras lá pro planejamento que tem pro futuro desse time? Claro que não. Mas, de novo, avaliando o que eu acho que vai acontecer com o time, acho que esse time já era muito ruim, foi a pior campanha da NBA na temporada passada, é também meu palpite para continuar sendo a pior campanha da NBA. Vou deixar eles aqui. E fechando aqui com o Wizards, as principais mudanças foram a chegada do CJ McCollum e do Ken Whitmer, e a saída do Saddiq Bey e principalmente do Jordan Poole. Gosto até do que eles fizeram, gostei muito da contratação do Ken Whitmer, tá? Acho que é um cara que estava parado lá no Rockets, mas tem bastante talento. Mas para desempenho da equipe, né? Como a gente vem falando, eu não acho que mudou tanta coisa assim. Organizando aqui, eu acho que essa ordem aqui de baixo tá boa. Gostei aqui. Quem ficou mais devendo, acho que foi o Cavs mesmo. Depois os Suns, o Lakers e o Kings. Vou deixar o Lakers na frente.
Não mudou, não tem muito por que ficar mexendo na ordem aqui, então vamos ver quem de fato vão ser os 3 coroados com a melhor off-season dessa temporada. Não acho que é o Pelicans, vamos deixar que ele já escanteado. Ou Mavericks, cara, ele até poderia, se a gente for pensar na adição do Cooper, mas como ele ainda é novato, pode demorar um tempinho só pra se adaptar. Vou deixar aqui, o caso do Spurs é também um pouco parecido, acho que pra mim, esses 5 times aqui são de fato os únicos concorrentes lá pra cima. Então eu já vou subir o Orlando Magic, pra mim é um time que fez contratações muito boas, bem pontuais, se livraram de caras que não estavam contribuindo tanto assim no elenco. Se você é Magic, cara, comemora que seu time realmente vem pras cabeças. Cara, eu tô mais generoso aqui com o Denver Nuggets do que com esses outros 3, então já vou subir eles. Achei que a troca do Cam Johnson foi perfeita, e o que eles trouxeram ali pro banco deles vai ser muito importante pra próxima temporada, e é tão melhor do que eles tinham antes que, meu Deus, resolver o elenco cabe pra eles também. Eu tô tentado a não subir o Rockets, vou confessar pra vocês. Vocês sabem, quem acompanha o canal, que eu tenho criticado parte dos movimentos que eles têm feito. Não acho que é nem de longe essa euforia que tá rolando aí na internet. Acho, inclusive, que não taparam alguns buracos que ainda existem, né? Eles estão aqui nessa categoria mais até porque eu espero que melhorem. Então eu vou considerar só esses 2. Sinceramente, você aí de casa, qualquer um desses 2 aqui que você considere, eu não teria nenhum problema não. Acho que tá bem próximo. Eu gosto um pouquinho menos da off-season do Hawks do que a maioria das pessoas gosta, mas eu concordo que de fato eles melhoraram até significativamente o elenco, principalmente para mim com a chegada do Nickeil Alexander-Walker. O Knicks foram só 2 contratações, mas foram assim, ó, muito bem feitas. Mas eu acho que assim, no desempate, fica com o Hawks. Então a gente vai fechar assim a nossa tier list. Na categoria de elencos que a gente vai estar esperando uma piora, aqui a gente tem o Boston Celtics, tem o Jazz, Pacers, Grizzlies, Nets, Blazers e o Timberwolves. Cavs, Suns, Kings e Lakers ficaram devendo. O Wizards, o 76ers, o Bucks, o Heat, o Clippers, o Pistons, o Bulls, o Hornets, o Raptors, o Thunder e o Warriors. Pelicans até que tapou uns buraquinhos. Cabe aqui, junto com o Spurs, o Mavericks, o Rockets e o Knicks, que realmente são elencos que a gente já pode considerar que estão um pouco melhores do que na última temporada. Hawks, Nuggets e Magic, parabéns para esses 3 times, resolveram o elenco deles, estão aqui coroados como as 3 melhores off-season como um todo de toda a NBA. Se você gostou desse vídeo, gostou da nossa lista aqui, deixa o seu like. Se você gostou do vídeo, mas não gostou tanto da lista, deixa aí nos comentários o que você discorda de mim. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Valeu!